É namoro ou união estável? Porque tem uma diferença, um limite muito tênue entre namoro e união estável. Você concorda com a ideia de que a união estável, do ponto de vista essencialmente do patrimônio, é uma situação de risco? União estável, ela pode ser registrada em cartório de registro civil e você extrai como se fosse uma certidão de casamento, é uma certidão de união estável. E ela é declaratória? União estável. Eu acho que esse é um assunto que interessa muito hoje em dia, porque os casais estão optando por esse modelo, em vez de ir lá ao cartório, em vez de ir lá celebrar o casamento, como nos tempos dos nossos avós, né? Enfim, e me parece que esse é um modelo que tem vantagens, mas também tem cuidados que precisam ser tomados, especialmente no assunto dessa minissérie que a gente está conduzindo aqui sobre o direito de família, sob a ótica do patrimônio. Eu estou aqui com o Rodrigo da Cunha Pereira, que já está muito bem apresentado, enfim, nesses episódios, um dos grandes especialistas em direito de família aqui no Brasil. Rodrigo, união estável. Cuidados que as pessoas devem ter no que diz respeito ao patrimônio. Tá. A primeira questão da união estável é porque geralmente ela é levada na informalidade. Assim como o casamento, alguém que entra na união estável e não faz nenhum contrato de união estável, ela entra automaticamente no regime da comunhão parcial de bens, o que é um perigo. O regime de comunhão parcial de bens é justo? É. Mas será que é aquilo que as pessoas queriam mesmo entrar, escolher aquilo ali? Ou foi uma coisa que não pensou? Porque as pessoas precisam pensar, né, e ter a consciência de que das relações de afeto decorrem consequências patrimoniais. E as pessoas têm que ter a liberdade de escolher essas regras. E em razão do constrangimento que a maioria tem, elas não falam disso. Tem sido muito comum, Alexandre, no segundo casamento, né, ou depois que dissolve o casamento, vai fazer na segunda união, vamos chamar de conjugalidade, porque a conjugalidade é o gênero que comporta essas espécies, casamento e união estável, ou seja, é uma conjugalidade. O casamento tem regras mais formais e a união estável menos formal. Embora tenha tido muitas leis regulamentando a união estável, o que é por si só um paradoxo. Por quê? Quanto mais ela se aproxima do casamento para corrigir injustiças, mais ela se distancia da sua ideia original, que é a sua informalidade, essa liberdade. Só que isso é uma coisa que é assim no Brasil. Nem todos os países, né? União estável é uma expressão brasileira. Em espanhol tem outra, né? As parejas, enfim, tem outras expressões. Aqui é uma união que é uma expressão que passou a ser adotada a partir de 1988 e antes chamava-se concubinato. Mudou o nome porque, primeiro, para tirar esse estigma que tem a expressão concubinato, né? Porque as palavras têm um significado e um significante, ou seja, as palavras têm força e poder. É diferente você falar, eu vivo em concubinato, né? É uma coisa horrível. Concubina, só a mulher que era concubina. Ninguém conhece um homem, ninguém conhecia um homem concubino, né? Sempre há concubina. Então, foi mudando isso, foi desestigmatizando. E a Constituição de 1988 falou: olha, união estável é uma família tanto quanto o casamento. E aí tem uma questão interessante, porque na época da aprovação da Constituição, teve um acordo entre os líderes mais conservadores e menos conservadores, porque não queriam reconhecer a união estável como uma família legítima, né? O Estado ainda tinha isso, ó, essa família é legítima, esse filho é ilegítimo, essa família é ilegítima, e aí ali falaram, então tá, a união estável vai ser legítima, mas nós só vamos reconhecer a união estável como uma família legítima se colocar esse seguinte artigo lá na Constituição: o Estado facilitará a conversão da união estável em casamento, que era uma regra moralista. É como se dissesse assim, nós vamos te salvar desse pecado, porque tinha influência do direito canônico, né, religioso, dos valores religiosos, vamos te salvar desse pecado e vamos te casar, porque o casamento é a família legítima. Eu estou contando tudo isso porque isso é importante, porque foi esse artigo
que é de 1988, quando vamos dar um salto em 2010, 2011, o STF interpretou a Constituição para dizer que as uniões homoafetivas, que também a gente inventou o nome, não era união homossexual e união homoafetiva, veja como fica mais suave falar isso, né? Olha a importância das palavras, completamente diferente. Sem dúvida. E aí, quando foi o STF falou, olha, as famílias homoafetivas são legítimas, não tem ilegitimidade nisso, né? Porque essa coisa de legitimidade é um valor moral, um conteúdo moral. E aí veio o STF e falou, é legítimo? Tá. E já que tem esse artigo da Constituição que pode converter a união estável em casamento, e aí pode converter a união estável homoafetiva em casamento. E foi aí, então, que o casamento deixou de ser um monopólio da heteroafetividade. Bom, tudo isso, um pequeno parêntese para dizer dessa história, porque a história sempre interfere nisso, né? E a partir daí, de 1988, a união estável passou uma família como qualquer outra. E deixou de se chamar concubinato, e até hoje ainda tem uma polêmica. E inicialmente as pessoas falavam assim, ó, tem um concubinato puro e o concubinato impuro. Imagina que coisa ridícula esse moralismo. Puro e impuro, a palavra não ajuda. O concubinato puro aquele concubinato puro é que eu só tenho uma mulher. O concubinato puro eu tenho mais de uma. Eu sou casado e tenho uma outra, a amante. Que a amante é diferente, é outra história também. Da amante, a amante não tem consequências jurídicas, né? Amante é outra história. Embora algumas pessoas confundam, vale a pena falar disso depois também, para saber, porque isso também pode ter consequências patrimoniais. Então, a união estável, aí esse nome foi ficando para trás, né? E aí a união estável, adulterina, não adulterina, e hoje união estável, ponto. Tem uma outra discussão que está ainda no Código Civil, dizendo que a união entre homem e mulher casados chama-se concubinato. Prefiro chamar de uniões simultâneas, que é um outro assunto que merece um episódio em separado, que são as uniões simultâneas, que também decorrem consequências patrimoniais, né? Bom, então, feito isso, as pessoas não fazem contrato e entram no regime automático. Tem aumentado essa história de fazer contrato. E o Estado tem regulamentado essa história e, recentemente, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, estabeleceu regras para a união estável. E hoje isso é tão paradoxal que a união estável ela pode ser registrada em cartório de registro civil e você extrai como se fosse uma certidão de casamento, é uma certidão de união estável. E ela é declaratória? Você pode fazer a união estável num tabelionato de notas, num cartório de notas, uma escritura, que é o que a grande parte das pessoas fazem, mas não precisa ser escritura, pode ser um contrato particular e você registrar, ou então nada disso e ir direto no cartório de registro civil e falar, eu tenho uma união estável aqui e extrai uma certidão de nascimento. Qual que é o grande paradoxo da união estável? É que ela não cria um estado civil, e o estado civil é determinante de uma situação patrimonial. Tanto é que há uma discussão se nós teríamos se isso significa um novo estado civil. Quais são os estados civis? Solteiro, casado, viúvo, divorciado. Nem separação judicial existe mais. 4. E teria um quinto, que é vivendo estavelmente, companheiros, né? Essa é uma polêmica ainda sem uma resposta definitiva. Mas por que ela interessa aqui no nosso episódio sobre patrimônio de união estável? É porque determina uma situação patrimonial. Por exemplo, eu vivo em união estável com uma mulher, eu sou solteiro ou divorciado. Eu faço negócios e eu não preciso da assinatura da minha mulher. Perfeito. Né? E isso tem vários processos judiciais dessa mulher entrando, interceptando, falando, olha, eu vivia com ele vendeu a casa que era nossa, porque estava no nome dele. Né? Isso é perigoso. Olha só a importância do Estado Civil. Porque e essa mulher poderia herdar dívidas também. Poderia herdar dívidas também. Então, isso... Então, a união estável é uma situação de risco. Ela é uma situação de risco, ela é um paradoxo. Né? Um paradoxo porque ela é um quase casamento, mas ela está se tornando um casamento forçado.
Porque alguns cartórios, quando você vai perguntar lá qual é o seu estado civil, porque os atos negociais precisam que essa qualificação, falar brasileiro, casado, isso, por que isso? Para dizer se o patrimônio pertence a outra pessoa, se eu tenho liberdade de fazer esses negócios com outras pessoas. Então, a união estável não tem não cria um estado civil, mas alguns cartórios mais cuidadosos e os advogados mais cuidadosos que fazem contratos, né, ou vão registrar isso nos bens, tem que dizer, vive em união estável. A gente já tem visto isso Já, no contrato. já tem, isso tem melhorado, mas até pouco tempo não, era raríssimo. Então, olha só a importância do Estado Civil. E esse é o paradoxo, um dos maiores paradoxos da união estável, que interfere na segurança jurídica dos negócios com terceiros. Mas pelo que você está me trazendo, quem vive em união estável tem que sair correndo atrás ou de um contrato. Sim, o ideal é fazer o contrato. Porque isso expõe os dois a risco. Sim, sim. E outra, nós temos um outro paradoxo, uma outra questão na união estável. Eu já tive vários processos para solucionar isso e ainda não está solucionado, que é namoro ou união estável? Porque tem uma diferença, um limite muito tênue entre namoro e união estável. Eu acho que é união estável e a mulher acha que é namoro. Aliás, é sempre o contrário. A mulher sempre acha que é união estável, o homem sempre acha que é namoro. Eu já tive vários processos assim. E essa união estável, e eu fico pensando, o que tem aí de diferente entre homem e mulher? Por que a mulher sempre acha que é união estável? Por que o homem sempre acha que é namoro, né? Eu tenho uma hipótese muito particular, né? Não é nenhuma verdade absoluta, que as mulheres têm mais os homens têm mais dificuldade com o compromisso, então é mais fácil namorar, né? É mais fácil namorar e aí não e as mulheres não têm medo de enfrentar. Eu acho que as mulheres sabem mais sobre o amor. E então nós temos que aprender mais com as mulheres sobre o amor, assim como as mulheres têm que aprender mais com os homens sobre negócios, né? Tá aí. Né? Podemos fazer uma troca. Então, esse é o paradoxo da criação do Estado Civil, mas primeiro é preciso definir a união estável. Eu vou fazer um negócio com você, Alexandre, quero comprar um apartamento. Qual o seu Estado Civil? Se é casado, ok, já está definido. Ou divorciado, mas se for divorciado ou solteiro, ou viúvo, eu vou perguntar, tá, mas você vive com alguém? Você vai dizer, eu vivo, não, eu namoro. Mas a mulher com quem você namora acha que você... Porque para caracterizar a união estável não precisa viver sob o mesmo teto. Porque antes tinha regras muito claras. Viver 5 anos sob o mesmo teto, né? São os elementos que caracterizam a união estável. Uma das principais características é relação de dependência econômica, que também nem sempre tem. Às vezes são pessoas que têm vida independente. Você pode ter uma vida independente com a sua mulher, que você acha que está namorando e ela acha que você está... E no frigir dos ovos, o que caracteriza hoje? É o fator determinante da caracterização da união estável. O conceito de união estável está cada vez mais difuso e confuso, porque antes era assim, ó, relação entre um homem e uma mulher. Não é mais entre homem e mulher. Pode ser entre 2 homens, 2 mulheres. E num outro episódio nós vamos falar sobre mais de 2 pessoas. É outro problema, outra questão. Viver sob o mesmo teto também não é o que determina. Porque namorados, às vezes, vivem sob o mesmo teto para dividir despesas no apartamento. Né? Outra, a relação pública e notória, para usar um clichêzinho da lei lá, não necessariamente. Tem gente que as relações homoafetivas, por exemplo, muitas delas não são públicas e nem notórias por alguma questão de preconceito e tal. A que mais caracteriza, assim, ter filhos ou não, também não caracteriza. Tem gente que quer casar e não quer ter filho, é casado no civil, no religioso, não quer ter filho. E outra, a relação de dependência econômica, né? Então, se tem relação de dependência econômica, quando reúne essas 5 características, se elas estão todas juntas, aí está mais próximo. Está mais claro. O tempo, por exemplo, que antes era 5 anos, né? Porque está no imaginário popular que 5 anos é união estável. Não é assim. 1 ano pode caracterizar uma união estável. 50 anos de namoro não necessariamente é uma união estável, é namoro. Namoro não tem prazo de validade. Ou seja, é caso a caso. Caso a decisão caso. É caso a caso.
E esse é o que é a liberdade que é até bonito, né, na união estável, é cada caso, mas isso vem gerando muitos problemas. Os tribunais estão abarrotados de processos para discutir, é namoro ou união estável? Porque tem consequências jurídicas. Do namoro não decorre nenhuma consequência jurídica. E da união estável tem consequência jurídica, tanto assim como as consequências do casamento, né? E as consequências negativas, eu imagino, devem pesar mais sobre o ombro das mulheres. Até pela Sim, característica da nossa sociedade. nós não podemos esquecer que nós estamos inseridos num sistema patriarcal, de uma ideologia patriarcal que pega todos nós, né? Que é esse machismo estrutural, né? Que as pessoas, que normaliza algumas situações. E essas situações que são, e que geralmente a mulher, por exemplo, estou trabalhando num caso lá de uma união estável, que ela viveu durante 30 anos sem nenhum contrato. Agora, o homem resolveu voltar-se para outra pessoa e ela deixou de ter interesse com quem ela teve filhos e tal. Ela dedicou a vida, largou a profissão dela para isso, ou seja, fez um trabalho invisível. Então, primeiro eu tenho que provar que teve união estável, depois falar desse trabalho invisível da mulher, né? Isso pode ocorrer tanto no casamento quanto na união estável. No casamento mais difícil porque não tinha as regras claras, eu vou ter que constituir as regras. No casamento as regras já são mais claras. Portanto, um patrimônio no casamento, ele fica mais protegido. Embora, em algumas situações, mas acho que é objeto para um outro episódio também, se é mais fácil, do ponto de vista financeiro, casar ou viver em união estável. Depende, mas isso é uma longa conversa, acho que dá um outro episódio sobre isso. Acho que a gente tem que voltar a esse assunto num outro episódio, mas eu queria passar uma régua aqui para ver se você concorda com a ideia de que a união estável, do ponto de vista essencialmente do patrimônio, é uma situação de risco. Ela não é uma situação, a não ser que você tenha um contrato, a não ser que você tenha estabelecido alguma regra, ela não é uma situação necessariamente confortável nesse aspecto. Sim, quando não tem nenhum contrato. Exato, né? exato. Porque as regras ficam soltas. Eu posso achar que é um namoro, a outra pode achar que é um. Sabe? Então é melhor deixar claro, né? O combinado não sai caro, né? E aí pode sair muito caro, né? Se não combinar, se não escrever essas regras. E isso é tão importante porque tem que prever essas regras pensando na dissolução em vida e na dissolução depois da morte. Isso tem consequência. Então, em algumas situações é melhor casar, em outras é melhor não casar. Essa vida está muito complicada, viu, Rodrigo? Essa vida está muito complicada. É que a liberdade tem um preço. As pessoas querem a liberdade de não casar, mas isso tem consequências patrimoniais. E as pessoas precisam saber disso, né? Muito bem, vamos à luta. A gente está aqui na nossa minissérie sobre patrimônio em direito de família. Hoje o assunto foi união estável, enfim, um assunto que está na crista da onda, né? Enfim, a sociedade está caminhando para modelos mais abertos, mais livres, e eu acho que você trouxe um ponto fundamental, eventualmente sem conhecer todas as consequências dessa escolha, especialmente no que diz respeito a patrimônio. Eu acho que a gente tem que voltar a esse assunto, né? Tem muito assunto. Essa conversa é muito boa. Vamos lá, vamos para a próxima. Até mais. Até mais.